E aí, pessoal, quer aprender a personalizar uma peça jeans como essa? Vem comigo que eu vou te dar todas as dicas. Então, primeiro passo para começar uma pintura, uma jaqueta, uma calça jeans, algo que você vai personalizar jeans, é posicionar ela na sua placa, que você tem aí de Eucatex, madeira que você tenha, mas antes ela tem que ser preparada com essa cola, né, que é a reposicionável, tá? Você prepara a sua madeira com a cola, espera ela ficar no ponto mordente para você poder fixar a sua peça jeans nela. Em seguida você vai proteger, então você vai pegar um plástico que você tenha grande, embrulha ela, praticamente embrulhar mesmo, protege, coloca as fitinhas e protegido a gente pode começar a pintura. Então o que eu vou começar aqui? Vou estar usando um pincel de cerdas mais durinhas para poder penetrar a tinta na trama do jeans. O jeans é um tecido que tem muita trama e alguns tem uns veios maiores, então a gente precisa sempre seguir a trama do jeans para preencher, e use um pincel sempre mais durinho para você conseguir entrar nessa trama. Então a gente começa aqui com esse vermelho, tá? E vamos começar aqui por cima e a gente vai seguindo, descendo, mesclando as cores. Vou aqui seguir a trama do jeans, dando uma certa apertada no meu pincel para penetrar bem no meu jeans. Essa parte a gente segura um pouco o pincel com mais firmeza para tá conseguindo entrar e colocar a tinta nessas tramas do tecido. Vou colocar aqui em cima, nessa parte já vou entrar com outra cor. Eu venho aqui entrando com o rosa, o pink, tá? E eu vou mesclar ele no meu vermelho aqui. O bom da tinta é que ela tá muito boa para preencher, a tinta tá maravilhosa, ela tá preenchendo muito bem a trama do jeans. Eu vou colocando a quantidade que eu quero, tá? Tentar deixar mais parecido com o lado que eu já deixei pronto. O jeans, ele tem essa parte, pessoal, de gastar um pouquinho mais de tinta para você entrar na trama dele. Às vezes você vai ter que esperar secar e ver se não ficou alguma falha, vai vir retocando novamente, tá? Mas isso é normal, porque o jeans, ele tem essa parte mais da trama mais abertona, assim, com veios, né, da textura do jeans, do tecido, mas você acaba gastando um pouco mais quando o seu jeans é um jeans mais escuro. Isso é normal, você tem que fazer uma base antes, preparar uma base com branco por baixo, para depois você vir pintando, no caso, um jeans escuro. No meu caso não, porque eu tô com um jeans mais claro, então isso vai me facilitar aqui no preenchimento e eu não vou gastar tanta tinta. Então quando você quer não usar tanta tinta, use um jeans mais claro. Agora eu vou entrar com essa cor que é o amarelo canário, tá? E eu vou aqui mesclando junto com o vermelho. Tô seguindo aqui o meu risco, então essa parte eu não vou preencher, porque ali eu vou entrar com branco, dando um outro efeito, como se tivesse um brilho aqui no meio das asas dessa borboleta. Daqui eu já vou vir mesclando. Essa parte de mesclar, eu faço os movimentos mais circulares. E eu vou colocando o vermelho em cima do laranja. Então eu vou mesclar o vermelho aqui com amarelo canário. Prestem bem atenção. Nesse jeans, eu saí para fora da costura. Essa parte, tomem cuidado, segurem o jeans para você conseguir entrar para baixo da costura com o seu pincel. Você vai entrar aqui e colocar a tinta, porque se você pintar, ele não vai pegar ali embaixo. Então, quando alguém olhar a pintura, vai estar um buracão no meio da costura, tá? Essa parte você toma cuidado, pinta, entra com o pincel, pegue, nem que seja um pincel menorzinho, e entre por baixo da costura, colocando a tinta aqui, ó. A minha pintura saiu o risco saiu para fora, então tome cuidado nessa parte, se preocupe com os detalhes para que o acabamento fique bem feito. O tom do pink, ele vai entrar aqui brincando com as cores um pouco, tá?
Então, de vez em quando eu vou entrar com ele jogando por cima. Ele tem umas partes que ele tá entrando aqui jogando por cima. Então, você pode brincar com esse tom do pink aqui, ó. Quando tá molhado, às vezes a tinta ela seca, você vai ter que retocar. Porque quando seca, às vezes dá uma mudança e você vai precisar vir retocando depois de seco. Então, isso é normal, pessoal. Vocês vão olhando depois de seco, vem de novo e retoca. Agora, limpa um pouco o pincel, porque ele já tem muita cor misturada. E agora a gente vai pegar o amarelo Smile e a gente vai entrando aqui, mesclando as cores. Tem uma parte aqui no finalzinho que a gente vai entrar com o pink novamente. Tem uma posição do pincel que a gente usa muito quando tá pintando jeans. Nesse caso, com esses pincéis das cerdas mais duras, a gente chama essa posição de ponta de faca, que é você usar o pincel nessa posição. Ele acaba ajudando mais você conseguir fazer a tinta penetrar. A maioria das artesãs chama essa posição de ponta de faca, porque quando a gente passa assim, não entra tanta tinta como se a gente colocasse nessa posição. No caso do jeans, facilita melhor para você fazer a tinta penetrar no jeans. Agora a gente vai colocar o detalhe rosa, né? Aliás, vamos colocar o detalhe pink nesta região aqui, acompanhando sempre, acompanhe a posição das cores para você manter um padrão. Então, a minha posição tá nessa linha aqui, eu vou colocar aqui nesse lugarzinho aqui para ficar igual ao outro lado. Ó, vamos usar aqui o azul Caribe nessa parte aqui da asa, na parte de baixo. Depois que a gente usou o azul Caribe, a gente vem mesclando com azul ciano e a gente vai fazer uma misturinha para chegar numa cor um roxinho mais escuro. Então a gente vai misturar o azul royal com o lilás. E aí eu vou mostrando aqui o processo que a gente vai fazer depois da mistura. Eu vou colocar agora aqui no meu godê o azul Caribe. Vou vir agora passando, preenchendo essa parte de cima. Na hora que chegar quase aqui um pouquinho para baixo do meio, a gente entra com o azul ciano e vamos mesclando e depois a gente faz a misturinha para fazer o tom de um roxinho mais escuro. Essa tinta aqui eu gostei muito da textura dela, ela não é grossa, mas ela cobre muito bem, ela tem uma textura fácil do pincel deslizar. E ela tá com um cheiro muito agradável, nem tem quase cheiro, então ela não tá cheirando cheiro de outras coisas. Então ela tá com, para quem não pode com cheiro, tá perfeita. Não tem cheiro, cobertura muito boa, cobriu muito bem a trama do jeans. Ela tá com a textura que entra com facilidade, principalmente no jeans, que a gente acaba que a tinta quando é muito grossa, ela tem muita dificuldade de entrar, ó. Aqui ela de primeira já cobriu todos os vãozinhos aqui da trama do jeans. Essa tinta tá muito boa, a cobertura tá cobrindo bem, tá com uma textura ótima. Agora eu vou pegar o azul ciano, vou mesclar nesse outro azul que eu acabei de preencher e venho aqui fazendo um pouco desse movimento circular para fazer as duas cores se mesclarem, para ficar algo mais natural, sem muito ficar chocando uma cor na outra e ficar com uma divisão. Ó, preencho aqui, dou uma esticada no meu jeans, pincelzinho naquela posição ponta de faca, para você fazer até as pontinhas aqui do rasgo da asa. Chegamos quase aqui no final. Eu vou só terminar de preencher aqui, ó, mesclar. Eu vou deixar um vãozinho aqui no final. Eu não vou preencher com azul até o final, porque ali é que eu vou colocar a mistura para fazer um roxinho, tá? O rosa.
Vou colocar aqui no godê. Agora eu vou pegar aqui para não misturar as cores. Vou colocar o azul aqui do lado e vou tentar acertar o tom. Quando a gente acerta o tom, a gente vai colocando. Se precisar, a gente vai ajustando. Daí vai colocando o tom mais claro. Eu acho que aqui já bateu. Já bateu, então já vou vir aqui, ó, preenchendo. Ó, bateu o tom. E aqui agora eu só venho preenchendo e vou fazendo aquele movimento circular aqui entre o azul ciano e essa cor mais roxa. Então eu vou aqui fazendo os dois se mesclarem. Agora eu vou brincar um pouco com esse roxo, espalhar ele aqui em alguns pontos, tentando acompanhar o que eu já fiz aqui do lado, para ficar mais parecido. São riscos, você vai pegar o pincel e vai fazer tipo uns riscos assim, puxando para cima. Quando tiver no finalzinho, você dá aquela levantada no pincel, ó. Essa parte aqui já está finalizada. O que acontece? Às vezes você tem que esperar secar para você poder ver se vai precisar ajustar algum buraquinho que você deixou. Aí você vem, retoca antes de fazer qualquer acabamento. Espera secar e faz o retoque se você precisar. Aqui já preenchi tudo bem certinho, então eu vou fazer a parte do acabamento, que é colocar o branco aqui para fazer esse brilho. E depois a gente vem com o preto fazendo essa parte do acabamento nas asas, tá? Então, se você precisar esperar secar, retoca. Para depois você vir com a parte do acabamento. Então, vem, lava o pincel para poder pegar a tinta branca. Agora, a gente vai fazer a parte branca, que é a parte que tá mais brilhando do meio da jaqueta, aqui da asa da nossa borboleta. O branco, ele vai dar esse ar do efeito brilhante da tinta aqui, do brilho da asa dela, tá? E depois a gente vai fazer uns efeitos com branco que vai combinar com essa parte do meio aqui, tá? Vou pegar um pincelzinho aqui lixado, tá? Pra fazer essa parte. Vou usar esse pincel maiorzinho, mas qualquer coisa eu troco. Se eu precisar entrar nas partes menores, eu vou trocar por um menor. Ó, pego aqui a minha tinta branca e eu vou fazendo esse movimento aqui como se fosse um contorno. Então, o pincel ele já tá muito grande. Vou pegar um pincel menorzinho, um pincel chato, e vou começar, ó, colocar aqui, fazendo um contorno com a tinta branca. E esse branco a gente já vai dando aquele acabamentinho ali onde tá o risco do carbono, o risco do lápis que você já usou para transferir o desenho. Então você já vai aí dando o acabamento, não deixa aparecer o seu risco. Já coloca ali a tinta e vai tampando. Quando seca, é necessário retocar. Aqui, vou dar uma acertada na asa para ficar igual a do outro lado. O mesmo tamanho de abertura. Como o outro lado já tá seco, foi retocado. Então aqui, eu vou esperar depois dar uma secada. Se eu ver que tá mais claro, eu venho de novo e retoco com o branco. Porque a tinta, quando ela tá molhada, depois que ela seca, ela muda um pouco o tom. Então pode ser que dê aquela diferença aqui para vocês, porque esse lado já está seco e esse lado ainda está molhado, tá? Então pode ser que dê uma diferença por conta que um lado está seco e o outro molhado. E já um lado está retocado e o outro ainda não. Mas eu já vou começar aqui fazendo esses traços com a tinta preta. Desse lado eu vou usar um pincelzinho menor, também lixado, e vou fazendo os riscos com a tinta preta. Vem assim, com pincel ponta de faca, e vou fazendo esses riscos. Tenta acompanhar, quando a gente trata de, no caso aqui, uma borboleta, a gente tem que tentar sempre acompanhar os dois lados, deixar mais parecido com o outro,
Então, um olho sempre batendo ali do outro lado para acompanhar. Então, você vê, aqui tem 2 traços, aqui você vai acompanhar e tentar encaixar no mesmo lugar os 2 tracinhos. Então, você sempre fique alerta e olhando se você tá fazendo os detalhes iguais nos 2 lados. Geralmente a gente tem que retocar. A gente bate o olho. Ah, esse lado eu fiz um risco a mais, outro lado eu fiz. Aí você vai arrumando. Se você fez um risco a mais de um dos lados, você vai e coloca do outro lado também. A tinta preta, quando seca, também às vezes é necessário vocês retocar, tá? Porque ela aparece mais quando fica algum vãozinho. Então, se você vê que ficou uns vãozinhos, depois você vem e retoca a parte preta. Agora a gente vai começar a parte de baixo. A dica que eu dou é, comece sempre de um lado que a sua mão não vai posicionar em cima. Por quê? O que acontece? Muitas vezes a gente carimba a mão em cima da pintura. Então, tome cuidado. Se você é destra como eu, começa sempre do lado de cá, de dentro para fora. Se você começar aqui, quando você vir aqui, desse lado, você vai acabar batendo a mão aqui e vai acabar estragando. Então, essa dica que eu dou, já aconteceu muito comigo, já acabei de muitas vezes pôr a mão em cima da tinta. Então, começa de dentro para fora. Olha bem para ver se os 2 lados estão iguais. Sempre compare os 2 lados. Se eu ver que tá um lado aqui, eu vou ajustando, eu vou olhando, que talvez um lado esteja mais comprido, então eu vou acertando, olhando os 2 lados. Uma dica que eu dou para vocês, tirem foto. Quando você olha uma foto, você consegue ver bastante a diferença de um lado para outro. Então, quando eu tô pintando, faço muito isso, eu bato várias fotos da minha referência, da imagem que eu tô fazendo reprodução, então eu bato muitas fotos e coloco uma ao lado da outra para fazer essa comparação. No caso aqui, só eu bater uma foto, porque as 2 asas estão uma do lado da outra, que eu já conseguiria ver onde eu tenho que ajustar. Então, essa é uma dica boa para vocês que estão pintando. Tire bastante foto e faça a comparação, que aí você vai conseguir deixar o mais próximo parecido. Finalizado essa parte, aqui você já observou, você já viu se está tudo igual, você vai esperar secar e, se necessário, você vai retocar. Feito todo o acabamento, você já retocou, você já viu as cores que já estavam ajustadas. A gente vai fazer alguns acabamentos que eu vou usar um stencil. Aí você usa o da sua preferência. Eu vou estar usando um que imita manchas de tinta. A gente vai fazer essas manchas de tinta. Vou ensinar vocês aqui como faz também. Mas eu vou usar essas aqui que são artificiais no stencil, tá? Ó, posiciona onde você quer. Seleciona as cores que você gosta mais, que você vai gostar de colocar. Eu vou aleatório usar várias cores e pego um pincel pituá e venho aqui, ó, movimentos circulares. Dica, stencil para trabalhar, pessoal, pouca tinta no pincel. Não vem com a tinta que pegou ali na hora e vem aqui, pá, não vem com a tinta assim. O que acontece? A tinta vai entrar por baixo do stencil e vai borrar todo o seu trabalho, não vai dar certo. Você tem que vir, tira o excesso aqui numa lateral, ó. Tirou o excesso, você pode fazer batidinhas, que é uma opção que eu acho até melhor, porque a batidinha ela penetra mais a tinta no jeans, ó. Ou você pode fazer movimentos circulares. Dependendo do seu stencil, você não pode fazer esse movimento circular, porque às vezes ele é muito aberto, ele levanta e borra. Então, eu sempre indico a batidinha, porque ela não tem esse problema de levantar. Então, não vai ter perigo de você entortar ou fazer a tinta entrar embaixo do stencil. Ó, temos aqui a nossa primeira mancha. Vou fazendo outras cores, aí eu vou selecionando vários modelinhos de espirrado de tinta aqui do meu stencil. Acho que agora vou só fazer mais uma mancha aqui. E aí agora depois eu vou ensinar vocês a fazer a mancha, que é aquela chuva americana. Algumas pessoas chamam de chuva americana. Eu falo que é o espirrado. Eu falo que é a técnica do espirrado. E aí eu vou mostrar como que é a posição que você deve segurar o pincel. A sua tinta tem que estar diluída para você conseguir fazer. E eu vou mostrar para vocês como que faz. Eu vou pegar um borrifador, ou você pode usar também o conta-gotas, tá? Você vem aqui, ó. E aí eu já vou mostrar para vocês qual é o ponto
dessa tinta. Você vai precisar ajustar, tá? Esse ponto. Então você vem aqui, ó, pincel, mistura. Ó, ela já tá no ponto que tá quase pingando. Como o branco é uma cor que ela seca, dá aquela clareada, esse aqui eu vou deixar nesse ponto, porque eu quero que ele fique num ponto que vai aparecer quando eu jogar essa tinta, tá? Ela vai, se eu bater aqui, ela vai sair. Ó, vou mostrar pra vocês como que é a posição que eu fico com o dedo pra fazer a tinta espirrar. Lembra de deixar a sua jaqueta toda protegida. Aqui eu vou segurar de novo com a fita, porque senão vai escorrer. Você vai pegar o dedo, vai colocar onde você quer que caia essa tinta. Então, eu quero que caia aqui. Eu vou vir com o meu dedo e ó. Esse dedo vai fazer eu posicionar onde eu vou bater o pincel e onde eu quero que caia essa tinta. Ele é um direcionador da ponta do seu pincel. Então, é aqui que você ajusta onde você vai querer que caia. Quer que caia mais perto? Vem mais perto com o dedo, ó. Quero que caia mais aqui nesse cantinho, não quero que caia muito pra lá. Então, você vai, posiciona. Não quero que espalhe tão longe, eu quero que caia mais em cima da asa. Ó. E vai sair bem aleatório, nunca vai sair igual, pessoal. Vai sair uns esticadinhos, uns espirros mais redondinho, bonitinho. Por isso que aqui é bem abstrato, não vai sair tudo igual, não. Vai ser aleatório. E aí, pessoal? Olha que linda que ficou. Bem colorida essa personalização aqui de jaqueta. E aí, gostou dessa dica? Já deixa seu like. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente responde. E se você gostou, compartilha essa ideia, essa dica com seus amigos. E já me segue aí nas redes sociais se você não me conhece. Prica Suzuki. Até mais!